primeira parte do jogo, deixa eu só explicar para vocês, antes da gente pegar as cartas aqui no meio, um pouquinho do que é essa parte aqui embaixo. Então, aqui eu estou olhando a tela do Henrique, que é essa parte que está aqui embaixo. Então, o que tem aqui de interessante, né? A gente tem essa fichinha amarela que representa a quantidade de dinheiros que o Henrique tem. Ele tem 2, tá? Aqui tem a quantidade de corações, que está em 8. E a quantidade de recursos vão ser umas fichinhas. Essas fichinhas aqui a gente vai pegar daqui a pouco. Mas vão ficar aqui do lado da mesa. Então, o objetivo do jogo é completar os objetivos que vão estar na mesa. A gente vai escolher 4 objetivos, desses que estão aqui no meio, e os outros a gente vai tirar do jogo, né? E aí, para cumprir um objetivo, como é que faz? Então, por exemplo, esse objetivo aqui, otimizar a gestão de fornecedores. Ele tem aqui em cima o custo 6 dinheiros e 2 triângulos, que são os recursos naturais, né? Então, para você poder cumprir esse objetivo, você precisa, alguém da mesa precisa ter 6 dinheiros, 2 triângulos e 3 cartas que a gente vai ver que são as cartas de tensão. Eu tenho que ter 2 cartas vermelhas e uma amarela. Se você tiver 2 cartas vermelhas, uma amarela, 6 dinheiros e 2 triângulos, você pode gastar todos esses recursos e cumprir esse objetivo. Então, o objetivo do jogo é cumprir os 4 objetivos da mesa. Só que quando cumprir o objetivo, vai acontecendo umas coisas diferentes, tá? A gente vai ter momentos para reflexão e tal. Então, o jogo é um jogo de gerenciamento de recursos. Você vai começar com uma quantidade de dinheiro, pouquinha, e aí você vai fazendo ações, essas 3 ações aqui, principalmente, que é produzir, processar ou pausar, para conseguir os recursos. Então, quando você produz, você ganha um dinheiro e uma carta. Quando você processa, você vai processar uma carta de tensão. Vou pegar uma aqui para mostrar para vocês o que é isso. Então, essa carta vermelha aqui é a ordem top-down. Quando você vai processar essa carta de tensão, você vai ler a carta, aí você vai contar para as pessoas que estão na mesa como é que é para você essa frase, né? Então, por exemplo, ordem top-down. Existem situações onde isso pode ser necessário? Aí você vai falar, eu acho que sim, eu acho que não. Lá na minha empresa acontece tal coisa de vez em quando, isso é muito chato, ou isso não. Então, é um momento para você falar sobre aquela tensão, né? Como é que é para você. E aí, depois que você fizer isso, você tem que pagar esse custo aqui, que está aqui em cima, e você imediatamente ganha os recursos que estão aqui embaixo. Então, para processar essa carta, você precisa perder 3 corações e perder uma outra carta. Você vai descartar uma carta qualquer que você tenha. Em compensação, você vai ganhar 4 dinheiros e vai ganhar uma carta nova do bolo. Você não sabe qual é, tá? Então, isso aqui é processar uma tensão. Para você poder processar essa tensão, você tem que poder pagar esse custo aqui de cima. Então, por exemplo, se você tiver um coração só, você não consegue pagar 3 corações, porque você não tem. Então, você não consegue processar essa carta, entendeu? Então, isso aqui é processar uma tensão. Mas isso vai ficar mais claro ao longo do jogo, tá? Como é que começa o jogo? Então, vocês vão imaginar que todo mundo que está jogando, Henrique, Matheus, Rafael e Luiz, são da mesma empresa. Vai ser uma empresa virtual, como se a gente fosse uma empresa. E aí, essa empresa vai ser do quê, Luiz? Fala um ramo aí da empresa, você que vai decidir. Consultoria. Consultoria, uma empresa de consultoria, legal. Rafaela, como é que chama a empresa? Nossa, gente, estou muito criativa, não. Una. Como? Una. Una, gostei, muito bom. Então, é a Una, uma empresa de consultoria. Vocês 4 trabalham na Una, tá? Cada um numa área. Então, Henrique, você trabalha em que área na Una? Eu sou da área comercial. Comercial. E você, Matheus, que área você é? Marketing e comunicação. Legal. E você, Rafa, você faz o que lá na Una? Eu sou responsável pelo relacionamento com clientes. E você, Luiz? Financeiro. Financeiro, boa.
Então tá bom. Então vocês trabalham na UNA, a gente vai fazer esse roleplay para ficar mais interessante. Então, na hora que a gente for processar as tensões, você pode brincar que você está na UNA, que acontece tal coisa lá. E vocês vão criando uma situação virtual aí. É mais divertido assim, porque senão a gente fica trazendo as nossas opiniões pessoais e aí não conecta tanto. Então, a gente brinca que a gente está trabalhando numa empresa virtual, que é a UNA, e vocês vão contar para a gente das coisas, dos desafios da UNA, tá? Então, primeira coisa, eu vou pedir para cada um de vocês escolher um objetivo desse daqui da mesa. Então, cada um pega uma carta dessas. Como é que pega uma carta? Primeira coisa que vocês vão aprender, clicar com o mouse na carta e puxar ela para você. Tá, mas assim, todo mundo já escolheu um objetivo, né? Então, eu vou tirar essas cartas daqui. Vou tirar elas daqui. E aí, colocar para fora aqui. E agora eu vou colocar de novo essas cartas. Não, peraí, essa que está escolhida, deixa aí, Luiz. Tá, Aí, vamos colocá-las aqui no meio agora. tá. É muito louco, né? Parece que a gente está num jogo de tabuleiro, né? É impressionante como faz tudo. Bom, então escolhemos aqui os objetivos: otimizar o fluxo das informações, que é garantir que as pessoas tenham acesso às informações permitidas quando necessário; realizar o programa de desenvolvimento individual, que é estabelecer uma trilha individual de desenvolvimento de competências para avançar na carreira. Aí o terceiro objetivo é ser inovador no mercado, que é inovação gera competitividade, reconhecimento e crescimento. E o quarto objetivo é reduzir custos, que é diminuir os gastos desnecessários. Então, aí dá para vocês já lerem os objetivos e aí ver quanto de dinheiro precisa e quantos triângulos precisa para completar o objetivo e que cores de carta que precisa, tá? Então, pelos objetivos que vocês selecionaram, ó, a condição inicial do jogo vai mudar. Então, por causa do fluxo de informações e do programa de desenvolvimento individual, vocês vão começar com 2 cartas a menos. Normalmente, você começa o jogo com 2 cartas. Então, a gente vai começar com 0. Tá? E aqui, pelo ser inovador no mercado, reduzir custos, esse daqui é um dinheiro a menos e esse aqui é um a mais. Então, anula, fica 0 dinheiros a mais. Então, todo mundo vai começar com 2 dinheiros, que já está, 8 corações, que já está, e nenhuma carta e 2 triângulos, que são os recursos iniciais. Então, eu vou pegar aqui os triângulos e vou dar para cada um aqui. Só uma perguntinha quando você faz isso. O objetivo nosso é conjunto, ou seja, a gente tem esse dinheiro, cada um tem o dinheiro, mas a gente vai usar em prol da empresa. Nós não temos em algum momento competindo entre nós, né? Sim, o jogo é cooperativo, ele não é feito para vocês, não é uma batalha, né? Ou seja, Então, para nós quatro temos esses 4 objetivos. isso, os objetivos são da mesa, são Tá. objetivos de todos, entendeu? Tá. Não tem objetivo do Luiz, da Rafa, Tá. cada um pode cumprir aquele que tiver mais fácil para si, né? Perfeito. Tá? Então, vocês começam todo mundo igual, e aí eu vou começar, então, aqui a jogar com o jogador azul, que é o Henrique. Então, todo mundo com 2 dinheiros, com 8 corações e com 2 triângulos, tá? Mas uma coisa que é legal fazer, tá vendo que tem essas bolinhas aqui perto do dinheiro, essas 2 bolinhas azuis? Cada um vai ter da sua cor. Então, por exemplo, o verde aqui do Matheus tem 2 bolinhas brancas. A Rafa tem essas 2 bolinhas cinzas e o Luiz tem 2 roxinhas. Aí essas bolinhas servem para você indicar o que você vai fazer no seu turno. Porque você tem 2 ações. Então, você pode falar assim, eu vou produzir 2 vezes. Então, você põe as 2 moedinhas no produzir. Então, digamos que o Henrique decidiu fazer isso. Tá? Aí, a gente vai fazer essa jogada para ele. Se ele falar assim, não, eu vou pausar uma vez e vou produzir uma vez. Aí, ele coloca as bolinhas assim. Ou então, eu vou processar uma atenção e vou produzir, entendeu? Então, no seu turno, você tem que escolher 2 ações para fazer.
As duas podem ser iguais. Pode ser 2 pausar, 2 produzir, ou produzir pausar, como você quiser. Só tem um porém. Se você não processar uma atenção no turno, você perde um coração. E aí tem esse problema. Se você perder todos os seus 8 corações, por qualquer motivo que seja, você fica fora do jogo até alguém dar um jeito de te curar, que é um burnout. Então, se você tiver sem coração, você não trabalha, tá? Então, essa aqui é a pegada. Então, Henrique, como é que você quer jogar esse primeiro turno? Você tem 2 ações, o que você quer fazer? E outra coisa, depois que a gente termina o nosso turno, a gente pode tentar superar um objetivo, né? Isso, que essa parte aí, azul escura aqui, superar o objetivo. E para superar um objetivo, essa parte que a gente precisa descartar, né? A gente precisa ter um certo número de dinheiros, um certo número de triângulos, e essas cartas, e uma carta de cada cor que está indicada no cartão de objetivos, né? E os triângulos, eles significam o que mesmo? São esses aqui do Triângulos, lado, tá vendo? Que tá aqui, do lado do bonequinho. Essas triângulos são aqui. recursos, né? São Eles são recursos tipo não financeiros, tipo Ah, É tá. tudo que não é dinheiro, né? Tá Aí, bom. por exemplo, reputação, networking, conhecimento técnico, essas coisas. Legal. isso. Então, é a minha vez, né? Eu vou produzir 2 vezes, porque não temos... Tá. Precisamos de dinheiro e precisamos de cartas, né? Para poder superar qualquer objetivo. Tá, então cada vez que você produz, você ganha um dinheiro e uma carta. Então, se você começou com 2 dinheiros, você vai ganhar mais 2. Vai para 4. E você pega 2 cartas. Então, pega a Posso pegar carta ali aqui de da tensão. atenção? Pode, pega de cima. Uma. Desculpa, Júlio, ele ganhou mais 2 dinheiros porque ele resolveu processar, é isso? Não, ele Produzir. resolveu produzir. Produzir, Que é essa primeira produzir. ação aqui. Produzir é ganhar um dinheiro e uma carta. Tá. E quando você produz, você ganha dinheiro, mas só que você também ganha tensões, né? Tá. Quando você Tá. fica trabalhando. Se você ficar só Faz trabalhando, aí acontece isso que vai acontecer com o Henrique agora. Então, como ele não processou as tensões que ele tem, ele vai perder um coração. Então, ele ganhou 2 dinheiros, bacana. Ganhou 2 tensões Ganhei e 2 perdeu um dinheiros, coração. ganhei 2 tensões, isso, e perdi um coração. Isso. Aí clica no coração e tira 1. Vai para 7. Essa foi a ação do Henrique. Como ele tem 2 cartas só, não dá para cumprir nenhum objetivo, porque no mínimo você precisa de 3 para cumprir, né? Ele só tem 2. Então, mas assim, ele já está encaminhado aqui para esse objetivo aqui, que tem 2 laranjas e uma amarela. Ele tem uma laranja e uma amarela. Ou pode ser esse de cima aqui, que precisa de 2 amarelas e uma laranja. Então, é legal você meio que olhar os objetivos e ver o que você precisa para cumprir eles, né? E aí tentar fazer uma estratégia para poder conseguir os recursos que você precisa, tá? Então, Luiz, sua vez. Eu O que preciso da você tua quer ajuda. fazer? Não Que sei, não ajuda. tenho ideia do que fazer. Tá, então você tem 2 bolinhas rosas aqui, você tem que Sim. escolher onde que você quer colocar elas. Aham. Você pode fazer essas 3 coisas. Produzir, Sim, processar e pausar. aham. Tá, até eu entendi. E aí, o que que eu... Como é que eu decido isso? Quais são as variáveis aí para eu decidir isso? Então, produzir vai te dar dinheiro e carta. Como você Tá. não tem nenhuma carta, é bem sábio você conseguir carta, porque carta é um recurso que você precisa para completar o jogo, né? Tá, Então, ou seja, como no você... começo todo mundo vai... Provavelmente todo mundo vai começar produzindo, né? É isso? É uma estratégia, né? Você poderia, Tá. por exemplo, produzir uma vez e processar uma vez. Então, se você quiser, você pode falar assim, vou produzir. Aí você Tá. ganha um dinheiro e uma carta, aí você vê que carta é, e você poderia processar já essa carta que você ganhou. Entendeu? Vamos Seria fazer outra assim, então, estratégia. para mudar um pouco. Posso fazer Tá bom, isso, então então? pode. Então você produziu uma vez, clica no Pega seu uma carta. dinheiro e põe para 3. Beleza. Então é fusão e aquisição. Para você poder processar essa carta, você precisa pagar 2 triângulos que você tem, tá vendo? Você tem 2 triângulos aqui. E Aham. você precisa descartar uma outra carta. Você não tem outra carta, então você não consegue processar essa tensão ainda, entendeu? Tá.
Então, vou comprar Então, mais aí uma você carta. pode ou Não, eu vou... pausar e pegar mais um triângulo. Oi? Para que adianta eu pausar e pegar mais um triângulo? Você poderia fazer isso. É um jeito de conseguir triângulo. É porque algumas cartas você precisa de uma quantidade X de triângulo Tá. e de Então, tá. dinheiro. Então, para mudar um pouco do que o primeiro fez, quem que era o primeiro mesmo? O Henrique, né? O Henrique. Vou fazer pausar, então. Tá bom. Então, faz pausar. E aí você vai ganhar um triângulo. Então, para pegar um triângulo, você clica aqui no bolo de triângulos e puxa um para você. Tem algumas cartas que precisam de 4 triângulos. Entendi. Os Tá bom. E daí eu objetivos. acabei? Aí acabou. Você pode tentar cumprir o objetivo. Você não tem carta suficiente. Então, acabou o seu turno. Agora é a vez da Rafa. Então, vou Então, colocar, vamos lá. eu vou produzir 2 vezes. Vai produzir 2 vezes ou uma vez? Quantas vezes? 2 vezes. Tá? Você não Legal. perde o coração, né? Você mantém. É verdade. O Luiz precisa perder um coração, Luiz, que você não, como você não processou Tá. tensão, então você vai de 8 para 7. Clica 2 vezes no seu coração e reduz para 7. Eu perco 2 já, né? Eu tô Não, você custando... perde. Não tem como perder 2. Você só pode perder um por turno, se você não processar. Entendeu? Estou produzindo duplamente. Mas não tem problema. No final do seu turno, se você não processou naquele turno, você perde 1. Entendeu? Tá, então perdi 1. Entendi. 2 dinheiros? 2 dinheiros você ganhou e pega 2 cartas. Tá. Então, Rafa pegou 2 cartas, está com 7 corações. Opa. E 4 dinheiros. Muito bem. Então, foi o seu turno, né? Agora é o Matheus. Matheus, como é que você quer fazer o seu turno? Acho que eu também vou querer processar. Vou querer, não. Produzir também. 2 vezes. 2 vezes. Beleza. Então, pega 2 cartas e reduz um coração e pega 2 dinheiros. Para Reduzir? 7. Não. É. Aumentei. Tem que colocar, eu vou colocar aqui para 7, tá? Valeu. Isso. Peguei uma carta, né? 1 e 2. Vou pegar mais uma, né? Isso. 2. Agora aperta o F para virar ela. Legal. Beleza. Uma amarela e uma laranja. Então tá bom. Então também não consegue ainda cumprir nenhum objetivo, certo? Se você quiser virar a carta, de rotacionar ela, você pode clicar na carta e apertar Q. Tá. Atalhos é bom, adoro Q e, né? atalhos. Q e E gira para a direita e para a esquerda das cartas. Aí. Beleza. Então eu já voltamos pro perdi um Henrique. dinheiro, perdi um coração. Isso, perdeu um coração e você Ganha 2 dinheiros. ganhou 2 dinheiros, né? Então, agora você, Henrique, o que você quer fazer? Eu vou produzir uma vez. Tá. Pegar uma Pega carta. uma carta. E deixa eu ver. Eu vou produzir de novo. Beleza. Verde, verde. Então, como eu não processei tensão, Perde um coração, perde o coração. mas ganha 2 dinheiros. Mas eu ganhei 2 dinheiros. Beleza, isso foi o seu turno, né? Sim. Ok. Como é que você quer Agora fazer, Luiz? as minhas bolinhas já estão ali, né? O que eu arrasto elas ou o que eu faço? É só Se eu- posicionar de novo, você vê o que você quer fazer. Você vai produzir 2 tá. vezes, ou vai pausar, ou vai processar. Como Vou é que você quer produzir 2 fazer? vezes. Produzir 2 vezes. Beleza. Então Então pega eu 2 pego cartas. 2 cartas. A segunda acho que não veio. A segunda É até que que às vezes veio. ela pode ir para sua mão, que é uma parte que fica aqui embaixo. Tá. Como é que eu Aí ela giro ela sobe. mesmo? De flip. F de flip. Ok. Então, legal. Então, você tem 2 laranjas e uma amarela. Então eu tenho Beleza. aqui
greve, fusão e aquisição e fluxo de informações. Isso. E agora o que eu faço? Agora você vai perder um coração, porque você só trabalhou nesse turno, não descansou, não prestou atenção. Ah, Então vai para 6. 6. Aham. Isso. E o dinheiro você ganha 2. O dinheiro aqui, né? É. Feito. Tá. Você estava com 3, por quê? Você tinha que estar com 4. Você não gastou. Ah, não. Você só Eu trabalhou só uma comprei vez. uma carta na primeira, né? Tá certo. Então é isso. Você está com 5 dinheiros, 3 cartas e 6 corações. E Tá. você tem condição de cumprir algum objetivo? Ó, você tem 2 laranjas e uma amarela, que são as cores que precisa para esse objetivo aqui de cima, tá vendo? Que é o ser inovador no mercado. Então Só que você precisa de vamos... 6 dinheiros e 4 triângulos. Você tem 3 triângulos e 5 dinheiros. Está perto. Tá perto. Tá. Na próxima eu Isso. faço. Acho que já na próxima já vai dar. Tá. Legal. Então agora, Rafa, como é que você quer fazer? Manter produzindo 2 vezes, então eu vou diminuir aqui meu coração 7. e ganhar 2 dinheiros. E aí pego 2 cartas, né? Vamos lá. Pega mais 2 cartas e vira elas. Vamos ver o que veio. Uma amarela e uma vermelha. Interessante. Tem cartas para cumprir algum objetivo. Ó, eu acho que... Não, falta só uma laranja. Se tivesse uma laranja, você já podia atacar esse daqui, de otimizar o fluxo das informações. Você tem uma verde e uma vermelha, mas não tem laranja. Tá quase. Ops. Muito bem, então acabou seu turno, né? Ela perdeu um coração, né? A Rafa perdeu um coração e já ganhou os dinheiros. Isso. Já. O seu coração não deveria estar com 6, Rafa? No turno passado você também não processou atenção, né? Eu acho que é 6, eu acho que é 6 porque eu tô com 7 e eu tava igual a ela, sabe? Aí eu acho que ela Eu tô teria com que... A 6. gente começa com quantos corações? Com 9 ou com 8? Começa com 8. Então ele... Beleza. Então vamos lá. Matheus, como é que você quer fazer? Agora eu quero produzir e pausar. Vocês podem processar atenção também, às vezes. É interessante que você ganhe recurso mais rápido, né? Mas Para ganhar dinheiro. para processar atenção, eu teria que ter os recursos para... Como é que funciona processar atenção? Então, por exemplo, se você quiser processar essa funcionária da limpeza, você tem que descartar uma outra carta, que pode ser essa laranja, só que você ganha um triângulo. Ou então você pode processar essa do feedback, jogando fora os seus 2 triângulos e ganhando 4 dinheiros. Entendeu? Então, mas vamos supor que eu vou pegar esse aqui, funcionário da limpeza, né? Aí eu perco essa Certo. carta, se eu processar ela? Você perde ela e mais uma. Você perde ela e mais uma. Ah, mas aí pode ser ruim para eu chegar no objetivo, não pode? Você está com cartas boas, né? Porque carta laranja e amarela elas estão bem necessárias ali no Se ela terminal. fosse desnecessária, eu poderia processar, entendi. Então, por É. enquanto, eu vou manter produzir e pausar. Beleza, então vai lá. Eu Pega vou uma pegar uma carta, um é uma triângulo. carta e um triângulo. Isso. Daí pega um dinheiro. Um dinheiro. Aumenta aqui, né? Isso, vai de 4 para 5. Aí. E perde um coração, porque você não vai processar a carta ainda. Tá todo mundo indo pro burnout aí daqui a pouco. Mas tudo bem. Aí, E ó, como que a gente legal. ganha coração? Então, tem jeitos de ganhar, tá? Tem vários jeitos de ganhar. O mais óbvio são as cartas verdes. As cartas verdes, normalmente, elas dão coração. Você ganhou uma carta vermelha, então, Matheus. Tá. Beleza? Beleza. Tem como você cumprir algum objetivo já? Ainda não, né? Ainda não. Tá. Então, beleza. Então, vamos para o Henrique.
Henrique, como Cara, é que tá você quer difícil fazer? aqui, hein? Tá difícil. Acho que eu vou pegar uma carta de tensão aqui. Eu vou produzir uma vez. Flip. O que que você pegou? Uma laranja. Uma gestão de talentos. Pega um dinheiro. Para ganhar dinheiro, né? E aí Isso. eu posso processar. Eu quero processar uma tensão. Não esquece de anotar que você ganhou um dinheiro. Você estava com 6, vai para 7. Tá, tem Beleza. dinheiros, tem coração. E a sua segunda jogada vai ser processar uma tensão? Eu vou processar uma tensão. Qual você vai processar? Acho que eu vou processar isso aqui, ó. Código de vestimenta. Então, como é que é para você na UNA essa questão? Código de vestimenta. Quando sua forma de se vestir impacta no seu trabalho. Buenas. Aqui na UNA, a gente trabalha trabalha todo mundo remoto, né? Então, quando eu estou trabalhando em casa, a gente pode trabalhar de camiseta, né, da cintura para baixo de pijama e pantufa, que ninguém vai ligar, né? Mas, como eu sou do comercial e como a gente faz muita visita em cliente, aí sim a gente tem que, né, se vestir de uma maneira mais adequada. Então, é assim que a gente trabalha aqui, né? Uhum. E aí, processei minha atenção. Aí Beleza. eu perco então você tem que perder um coração e descartar uma outra carta que não seja essa. Qual que você vai querer descartar? Vou descartar essa. Pesquisa de clima e código de vestimento, né? E o próprio. Isso. Aí eu perco um coração também, né? Isso, perde o coração, só que você ganha um triângulo e 2 dinheiros. Um coração, eu ganho mais 2 dinheiros. O que eu ganho? 2 dinheiros? Rico. Você ganha 2 dinheiros e um triângulo. 2 dinheiros e um triângulo. Aí eu pego um triângulo Isso. aqui. Tá. Beleza. Então você processou Aí uma tensão e produzi. produziu. Sim. Agora, deixa eu ver. Eu tenho 2 laranjas, uma verde, então não rola, né? Falta uma amarela ali. Ah, é. Falta uma vermelha. Uma vermelha, uma amarela. Tá. Então é isso, gente. Beleza. Então o seu turno foi isso, né? Legal. Beleza. Próximo, Luiz. E aí, Luiz, como é que você quer fazer? O que eu preciso fazer para ganhar o triângulo mesmo? Você pode pausar, que é essa terceira ação aqui. Se você pausar, você ganha um triângulo. O triângulo é o que estava faltando para eu conseguir um objetivo ali, né? Exatamente. Você Então, pode cumprir esse último aqui. Você precisa de um dinheiro e um triângulo. Então, para conseguir um dinheiro, você pode, por exemplo, produzir. Então, se você produzir e pausar, você vai ter recursos para cumprir o objetivo, realmente. Então, vamos fazer isso. Produzir e pausar. Então, para produzir, Isso. eu tenho que escolher uma das cartas. Não, produzir, você pega uma carta nova e um dinheiro. É produzir, desculpa. Eu joguei no processar, eu confundi. Tá, então eu pego uma carta você pega uma carta nova e um dinheiro. Aí eu flipo ela. Então, agora que você não processou tensão, então você perde um coração, vai de 6 para 5. Ganhou um dinheiro. Tem que ir lá, peraí. Então, um dinheiro, ponho mais um aqui. Põe mais um dinheiro e um. Isso, vai para 6. E o que mais tem que fazer mesmo? Perde um coração e ganha um triângulo, que você pausou também. Perde um coração e ganha um triângulo. Eu já Agora posso... você pode cumprir o objetivo. Tá. Você vai querer cumprir? Sim, vou. É esse aqui, né? Se cumprir, daí acabou o jogo ou tem que cumprir todos os... Tem que cumprir todos os 4. Tá. Tá, então vamos lá. Então, para você cumprir o objetivo, você vai descartar essas 3 cartas aqui, de baixo.
e vai pagar os 4 triângulos e 6 dinheiros. Você vai ficar pobrinho, né? Sem dinheiro, Tá. sem triângulo. Essas E aí- 3 cartas, eu arrasto ela lá para cima? Se quiser eu posso puxar para você. É só jogar no descarte aí. Isso. Tá. E os triângulos também jogo lá no monte de triângulo de volta? E dinheiro eu baixo para... 0. Bom, como é que se completa o objetivo, então, né? Se você estiver vendo aqui pela minha tela, enquanto isso, Luiz, então você cumpriu esse daqui, ó, ser inovador no mercado. Aí a gente vai flipar o objetivo e vai ler o revés, que é a reflexão, né? Que o objetivo era isso: inovação gera competitividade, reconhecimento e crescimento. Mas eis aqui a reflexão: quão disruptiva é a inovação na sua organização? Então, como é que é na UNA a inovação? Aí a oportunidade de você falar, depois a gente vai passar a carta para as outras pessoas falarem também. Então, responde essa pergunta: quão disruptiva é a inovação na UNA? A inovação na UNA faz parte do nosso dia a dia. A gente não tem um método, não tem uma forma de trabalhar consciente disso, mas porque nunca foi instituído nenhum processo, mas a gente já começou criando ferramentas e criando metodologia para ajudar os nossos clientes. Conforme a gente vê a dificuldade deles, a gente vai trazendo para dentro. Como a gente tem pouca gente, né? São os 4 vão rapidamente absorvendo os desafios e trazendo ideias novas, e somos todos do signo de ar, então é muito fácil criar isso. Certo. Muito bom. Então aí a gente Já passa tem a até carta o para horóscopo. passar para a Rafa. Então, Rafa, como é que é para você essa pergunta? Quão disruptiva é a inovação na organização? Na UNA, um dos pilares que é muito importante para a nossa organização é a segurança psicológica. Então, a gente cultiva um ambiente sem julgamento, de curiosidade, onde as pessoas, todos os tipos de ideias são acolhidos com curiosidade, e acredita que esse ambiente é vital para a promoção da inovação, para a geração de ideias e inovação. E para você, Matheus, como é que é a inovação na UNA? Essa pergunta: quão disruptiva é a inovação? Eu acho que pegando um pouco do que a Rafaela falou, né? Qual que foi a última palavra que você falou, Rafa? Pode repetir o que Psicológica, você... criatividade, Com Segurança relação a psicológica. geração de ideias. a segurança psicológica, onde a gente pode ter mais liberdade de trocar ideias, né? Na UNA a gente tem uma prática muito legal, né, baseado na jornada TIL, nas organizações em transições, né? Organizações evolutivas, que é uma prática onde no começo do dia a gente pode... não, é semanalmente, a gente dá um espaço para as pessoas falarem um pouco da vida delas, né? Contar um pouco das histórias delas e ver quanto que isso está refletindo no trabalho. Então, isso daí incentiva bastante essa prática, né? Onde a gente tem espaço para falar um pouco da nossa história, da nossa vida, impacta diretamente nos nossos... na forma como a gente trabalha e no nosso impacto também, né? Então, eu acredito que Beleza. essa atividade aí tem ajudado a, de certa forma, gerar uma disrupção, né, interna que reflete no que a gente faz. E para você, Henrique, como é que é a inovação? É disruptiva? Então, cara, na UNA, eu acho que é o seguinte, é meio que casa de ferreiro, espeto de pau. Nos nossos clientes, a gente fala muito em inovação, design thinking, essas coisas. A gente é muito bom nisso. E a inovação dentro
eu acho que ela é uma inovação mais incremental, né? Não tem muitas inovações disruptivas, assim. Eu acho que ainda tem um espaço para a gente desenvolver mais produtos que sejam disruptivos dentro do nosso mercado. Legal. Bom, o case que eu tenho para contar para vocês é esse case da 3M. A 3M é uma multinacional americana e onde a inovação é promovida com uma cultura que dedica 15% do tempo dos funcionários para a pesquisa de novas ideias com total liberdade da escolha no assunto da pesquisa. As pessoas têm lá um dia por semana que elas ficam ali totalmente liberadas para fazer a pesquisa que quiser e estudar o que quiser, e se quiser, pode ou não estar relacionado com o trabalho, né? Mas eles acreditam que isso vai trazer, e em geral traz, né? Muito conteúdo inovador. Tá? E aqui tem o QR Code, se vocês quiserem olhar no site, tem mais informações. Tá? E, então, esse objetivo foi concluído. Vou puxar aqui. Aê, celebrando. Então, o Luiz concluiu aqui. E agora, o que acontece, né? Quando a gente conclui um objetivo, o jogo muda um pouquinho. Ele ganha umas funcionalidades novas, umas novas facetas aqui, né? Então, a primeira coisa é que vai entrar essa figura aqui no jogo, que é esse triângulo doido aqui. Para que serve esse triângulo, né? Esse triângulo, ele vai ser a oportunidade de vocês colaborarem mais. Então, se vocês construírem essa figura que está na carta aqui, que no caso é um quadrado, tá vendo? Que precisa de 8 triângulos, aqui tem 4, vocês vão ganhar um poder novo para todos os jogadores, que vai ser, cada vez que alguém processar uma tensão, além de você ganhar o que você tem na carta da tensão, você também ganha mais um coração. Então, além de não perder, você ainda ganha, tá? Então, isso é o poder dos espaços reflexivos. E aí, no final da jogada agora de vocês, se vocês tiverem triângulos sobrando, que não é o caso do Luiz, vocês podem pegar um triângulo que está sobrando e colocar na figura. Então, toda jogada você pode fazer 3 ações com triângulo. Você pode... Está escrito aqui na carta, ó, na carta de regras. Você pode colocar, tirar ou mover um triângulo da figura. Então, digamos que o Henrique está precisando de só um triângulo para completar o objetivo. Ele pode pegar o triângulo da figura. Ou ele pode colocar um triângulo na figura. Ou ele pode mudar de lugar. Então, se ele falar, vou tirar esse triângulo daqui e vou pôr aqui. Tudo bem também. Então, você pode fazer uma dessas ações só uma vez por turno. Tá? Então, isso é um adicional que o jogo ganha. É uma oportunidade Júlio, de colaborar. Tá? posso tirar uma dúvida? Pode. Eu posso mexer na figura mesmo que eu não descarte um triângulo, ou só quem for descartar o triângulo que pode mexer ali na figura? No seu turno, você pode mexer uma vez na figura, ou colocar um triângulo, ou tirar um triângulo. Você escolhe uma dessas 3 coisas. Colocar, tirar ou mover. Se você colocar, você pode pôr onde você quiser. Se você tirar, você tira qualquer um. E se você mover, você tira de um lugar que ele está e põe em outro lugar. Quando eu tiro, eu posso tirar e pegar para mim? Pode. Pode. E você pode falar assim, é meio sacanagem e tal, mas o objetivo do jogo é cumprir os objetivos. Então, se você precisar de um triângulo para cumprir, você está ajudando o coletivo também, tirando da figura. Então, a figura também é uma forma de vocês trocarem triângulos entre vocês. Então, também é colaborar. Às vezes, você tirar o recurso comunitário também pode servir ao bem comum, né? Posso consultar meus amigos? Isso que eu ia perguntar. Pode, ué. Não tem nenhuma regra que fale que não pode. Mas agora é a vez. O Luiz já terminou. Luiz, você não tem nada agora nesse momento para fazer, né? Você está com 0 dinheiros, 5 corações, 1 carta. Então tá bom. Então você não tem mais nada agora que dê para você fazer. Eu vou passar então o turno aqui para a Rafa, tá bom? Eu preciso Rafa, ainda de o que uma carta você laranja. Eu ainda preciso de uma
laranja, né, para poder processar um dos objetivos. Você não tem nenhuma laranja. Não tenho nenhuma laranja. Então, acho que eu vou produzir para eu tirar uma carta, vou ver o que ela vai me dar. Olha aí a laranja. Sim. Tá. Isso é que é sorte. Então, aí eu posso escolher uma cartinha também. Deixa eu ver. Eu vou escolher a que eu tinha pego antes, da Programa de Desenvolvimento Individual. Tá. Você já pegou o seu dinheiro do produzir? Você pegou a sua carta, mas você marcou um a mais de Ainda não. dinheiro? Não. Então põe. Você está com 7. 7, tá. E aí eu diminuo o coração também. Peraí, você só fez uma das ações. Faz a outra primeiro, antes de você cumprir o objetivo. Você vai fazer o quê? Você vai processar uma atenção ou vai pausar? Acho que eu vou processar uma atenção. Qual que você quer processar? Primeiro o processo? Mas se ela processar, ela não corre o risco de não ter os elementos para pegar o objetivo? Não, mas aí eu escolho, né? Ó, eu vou querer daqui Por a exemplo, se você processar essa verde, vou usar você verde. perde um dinheiro e ganha 2 corações. Eu vou fazer a verde. Você vai para 6 e ganha 2 corações. Então, leia essa carta. Para eu fazer ela grande é o... Qual que é mesmo? Vou dar só o zoom. Isso. Acolhedor. Será que o acolhimento pode ir além da decoração dos ambientes? Como é que é para você isso? Olha, na UNA, é muito importante para nós criar um ambiente em que as pessoas sejam felizes no trabalho. Então, a gente ativa alguns rituais, por exemplo, para começar todas as nossas reuniões, a gente tem um check-in, é importante a gente saber qual o nível de energia que a pessoa está naquele dia, se existe algum problema pessoal que pode estar afetando a sua produtividade naquele momento. A gente tem alguns rituais para que as pessoas possam se conhecer melhor também e trazer a sua identidade, né, de forma integral para dentro da organização. Então, são algumas das ações que a gente toma para gerar esse acolhimento, mostrando que a gente tem uma apreciação pelo ser humano, além do colaborador. Legal. Então, aí está processada a atenção, você pode tirar um dinheiro e colocar 2 corações a mais. Então, você vai de 6 corações para 8 e o dinheiro de 7 para 6. E coração sobe 2. Legal. Okay. E aí, como você processou essa vai para o bolinho, né? Essa vai para o bolinho. Okay. Como você processou uma atenção, não perde coração. Aí agora você vai cumprir esse objetivo? Legal. Então, descarta. Mas aí primeiro as pessoas comentam também. Não, as pessoas não comentam? Não, atenção é só você que fala. Na atenção é só você. Tá. Só o objetivo que é todo mundo. Então, descarta 2 amarelas e uma laranja. E essa vai para onde? Aí o dinheiro você vai ter que pagar 6, vai ficar com 0, e os triângulos também vai gastar os 2, né? Vou te ajudar aqui com os triângulos. O dinheiro vai para 0 e agora vamos virar a carta. Bom, primeiro vamos ler de novo a carta, né? Realizar o programa de desenvolvimento individual. Estabelecer uma trilha individual, desenvolvimento de competências para avançar na carreira. E o revés da carta é o aprendizado autodirigido. E se os colaboradores tivessem a liberdade e responsabilidade pela sua formação? Como é que é isso para você, Rafa? Então, na UNA, a gente acredita que cada indivíduo é único. Também é único. Já tem até slogan a empresa. Cada indivíduo, cada indivíduo é único. E aí, por isso, a gente respeita a forma que cada pessoa acredita ser melhor para aprender, né? Alguns vão preferir
o conhecimento através de uma pós-graduação, outros através de podcast, de vídeos, de um curso livre. Então, a gente dá essa liberdade para que eles escolham qual a forma de aprender, né? E os conteúdos que podem apoiar o seu desenvolvimento. Legal. Então já está bem no caminho aí, né? E você, Matheus, como é que é para você essa questão? E se os colaboradores da UNA tivessem a liberdade e autorresponsabilidade pela sua própria formação? E a gente Tá no procura mundo, a estimular. gente não está te ouvindo. Agora foi. Tá. É bem isso, né? Como cada pessoa é única, né? A gente acredita muito no que cada um de nós tem algo a ensinar e aprender. E a gente estimula muito esse ambiente dentro da UNA. Pô, eu quero Então, trabalhar na UNA, hein? é, então na UNA a gente não tem pergunta que não deve ser feita, né? Isso aí está dentro de um dos nossos pilares, né? E também a gente estimula que as pessoas que aprenderam novas habilidades, elas passem isso adiante, né? Porque o que acontece muito nas empresas tradicionais é o oposto. A pessoa adquire um conhecimento, ela guarda para ela como se aquilo fosse preservar, né, a função dela ou desse um avanço já na UNA não, é o contrário, né? Quanto mais a pessoa compartilhar o conhecimento, melhor vai ser o desempenho da equipe e todo mundo vai prosperar. Então a gente parte muito desse modelo mental. Então o aprendizado e o ensinar estão bem no cerne da UNA. Legal. E, Henrique, para você, como é que é a UNA? A parte do aprendizado? Então, na UNA, a gente tem tudo isso aí que o pessoal falou, mas a gente tem uma questão aí que os mais jovens, né, eles não têm muita ideia, assim, né, não está acostumado com essa mentalidade do aprendizado autodirigido, né? Então, para essas pessoas é muito difícil. E aí fica um desafio aí, né, para nós, de como é que a gente faz para ajudar essas pessoas mais jovens a buscar o seu próprio caminho. Temos uma lacuna aí. E você, Luiz, como é que é essa pergunta para você na UNA? Então, além de tudo que falaram, eu queria lembrar que é uma coisa que a gente costuma fazer bastante, é que a gente vai dar um feedback sobre o que a gente percebeu de mudanças do colaborador depois de um treinamento. Para que ele saiba se ele está escolhendo o formato e os temas certos para o treinamento dele, né? Então a gente acaba que tem um loop, né? Então, com o tempo, mesmo esses mais jovens que o Henrique comentou, eles começam a aprender e a ficar bom em escolher o treinamento e o formato de treinamento, né? É um processo de desenvolvimento pessoal também nesse sentido, né? Bom, então o case Aprender aqui a dessa carta, aprender. Oi? o case dessa carta aqui é a Burzog, que é a organização que tem até no livro, né? Em outras organizações, que é de enfermagem domiciliar. Ela se tornou mais eficiente ao dar mais autonomia para as equipes, que, pela sua vez, também procuram dar mais autonomia para os pacientes. Para eles, para ajudar esses clientes a se tornarem mais autônomos, a Burzog requer cerca de 40% menos horas de cuidado pelo cliente do que outras organizações. E o que é irônico quando você pensa que outras organizações criaram produtos de tratamento baseados em minutos, enquanto que os enfermeiros da Burzog têm tempo para tomar café e conversar com os pacientes e também buscar os seus aprendizados aí, à medida que eles têm mais tempo, né? Então, é um caso aí interessante de comparação, né? Legal. E muito bem, Rafaela completou, então, aqui mais um. E aí o que acontece? Como a gente completou mais um, a gente vai liberar mais uma carta aqui de prática TIL, para vocês poderem perseguir. Então, agora tem a opção de escolher
fazer essa figura do quadrado ou fazer a figura desse círculo, que é a autogestão. Então, se vocês montarem essa figura que precisa de 12 triângulos, vocês vão poder trocar cartas de tensão por turno entre jogadores. Então, vocês podem dar a carta uma pessoa para outra. É um poder interessante. E aí eu Legal. queria lembrar para vocês, como a gente começou um pouquinho depois, está faltando, para o nosso tempo oficial de 9 horas, está faltando 35 minutos. Mas se vocês puderem ficar mais um pouquinho, a gente... Porque teve um tempo maior para explicar, né? Então, a gente conseguir ficar até 9h15, dá para a gente ver o que dá para fazer, né? Então, você vai fazer mais alguma coisa, Rafa? Você não tem muito mais ação Pode nesse mexer na momento, né? figura, né? Mas não tem triângulos, né? Você pode só mudar um triângulo ou pegar um triângulo da figura também, se você quiser. Não, acho que estou bem por agora. Beleza. Então, Matheus, sua vez agora. O que você vai querer fazer? Legal. Uma pausa. Eu quero um triângulozinho Pega desse bolo aqui, em cima da... aqui. Aí. Eu quero mais uma carta, porque se eu pegar uma verdinha, pode ser que... Peraí, deixa eu ver aqui. Eu preciso de 6 dinheiro, 3 Se tiver uma triângulos. vermelha, uma verde, você vai conseguir. Legal. Então, eu vou pegar mais uma carta. Aqui, né? Vamos ver o que vem. Ai, peguei tudo. O que que eu... Não, peraí. Aqui, ó. Mais uma vermelha, legal. Cargo Beleza. de confiança. Só eles são de confiança? Tá, e agora você perde um coração, porque você não processou tensão. Você Tá. já pegou o seu dinheiro? Pega um dinheiro a mais, sai para 7. 7 dinheiros e 5 corações. Posso mudar o seu coração para 5? Por favor. Beleza. E aí Mateus, você pode... Matheus precisa processar a atenção, hein? Precisa Que o negócio tá... dar a sua opinião. Tá perdendo bastante coração. é Você vai verdade. colocar algum triângulo na figura ou não? Será que eu Então, consigo o que você- processar uma? O Peraí, que você pode fazer agora... Bom, você tem 2 vermelhas e uma laranja. Se você tiver 4 recursos, 5 dinheiros, dá para você completar esse objetivo aqui. Redução de custos. E eu posso processar uma carta antes? Processar não, você já gastou suas ações. É verdade, eu tinha que processar ela antes de... Tá. Então tá bom. Então eu quero um objetivo. Eu quero esse objetivo aqui, o... Beleza, então reduzir. descarta 2 vermelhas e uma laranja. Tá. Lá para o bolo do meio. Esse bolo aqui, né? Tá legal. Meus 4 triângulozinhos, né? Os 4 triângulozinhos. Eu vou te ajudar a colocar eles aqui no bolo. Legal. Beleza? E o dinheiro você vai perder 5, vai ficar com 2. Tá. É interessante isso, quando a gente completa o objetivo da empresa, digamos assim, a gente fica acabado, né? Fica sem nada de dinheiro. É verdade. Reflexões aí. Beleza. E aí, vamos ler a que você completou. Então, vou puxar aqui para você. Então, é reduzir custos, diminuir os gastos desnecessários. Só que o revés é uso consciente de recursos. Qual é a sombra da redução de custos? Reduzir custos é sempre a melhor opção? Como é que é para você, Matheus? Que área que você é mesmo lá? Eu sou do comunicação, né? Tá. Já teve alguma situação de ter que reduzir recursos na comunicação? Se o Eu acho que eu pessoal vou da ter... comunicação não reduz curso. Geralmente, Campanha né, de Google. quando é do marketing, né, o primeiro a reduzir custos, né? Hoje não tanto, né? Mas antes a primeira a reduzir custos era marketing. Agora não, né? Mas assim, pensando na UNA, né? Essa pergunta, né? Qual é a sombra da redução de custos? Eu acho essa pergunta bem interessante. Eu acho que a sombra da redução de custos que a gente vê é que quando a gente reduz custos, muitas vezes a gente também está reduzindo, a gente está deixando de investir em alguma coisa, né? Como a gente é uma empresa enxuta, né? A gente é uma empresa enxuta, a gente começou sem muitos recursos, a gente sente que a gente
tem que enxugar nos gastos, né? Mas muitas vezes a gente deixa de investir em coisas importantes, né? Como, por exemplo, em plataformas que iriam nos ajudar em produtividade e outras questões que a gente prefere não gastar. Isso aí, e às vezes a gente fica naquela dúvida, né? Será que a gente está segurando demais os gastos e impedindo de desenvolver mais, né? A gente tem esses questionamentos dentro da UNE, né? Beleza. Até quanto vale a redução de custos, né? E até quanto isso impede o nosso crescimento. E para você, Henrique, como é que é essa questão na sombra da redução de custos? Sempre a melhor opção na UNE? Bom, é bem na linha do que o Matheus falou, né? Até onde é um custo e até onde é um investimento, né? Então, é muito difícil a gente tomar essas decisões, mesmo porque a gente não trabalha com aquela coisa de orçamentos fixos, né? A gente está sempre trabalhando com um orçamento mais flexível. Então, como é que a gente toma decisões, né, com relação a isso? Legal. E para você, Luiz, como é que é essa sombra da redução de custos na UNE? Eu acho que eu, como departamento financeiro, né, eu procuro questionar isso para a empresa toda, né? Como é que as pessoas estão percebendo isso e para nós, entre nós quatro, né? E a gente sempre traz a visão de estar consciente do que a gente está gastando, né? Então, se a gente está gastando em algo que é necessário, por exemplo, se a gente vai fazer uma viagem, a gente vai querer que seja uma empresa aérea confiável e confortável, mas a gente não precisa pegar o melhor aeroporto se a gente não tiver a pressa de chegar no cliente, se a gente tiver com tempo livre, a gente pode pegar um aeroporto que chega um pouco mais longe, vai gastar metade do valor e vai perder 1 hora a mais. Então, a gente está sempre consciente disso e buscando estar cada vez mais consciente, né? Sempre pensando nisso, onde é que é necessário, onde é que não é necessário. E você, Rafa, como é que é para você? Para mim, eu tento sempre convidar a nossa equipe em momentos de necessidade de redução de recursos, por exemplo, a gente incluir os nossos valores nessa tomada de decisão, né? Por exemplo, como o Luiz falou, a segurança é um dos nossos valores, a segurança da nossa equipe, a segurança dos nossos clientes. Então, se vai impactar na segurança, a gente não vai tomar essa decisão de reduzir naquele quesito, né? Então, sempre trazer esse convite de consultar os nossos valores para guiar essas decisões. Então, completamos mais um. Aqui o case é o case da Volvo. Olha que interessante. A subsidiária da Volvo em Curitiba economizou 8,5 milhões de reais com sugestões de funcionários em um projeto que ela convidou os funcionários para fazer, para apresentar sugestões de redução de custos. E aí, teve uma redução de 8,5 milhões. Interessante, né? Ou seja, às vezes a gente dando essa oportunidade para o funcionário se expressar, tem essa possibilidade de reduzir também, né? Bom, Matheus, então você completou aqui esse, e a gente vai ter mais uma oportunidade de carta Teal, que é a carta mais difícil de todas, que é a estrela. É a revisão do propósito. Se vocês fizerem essa estrela, que tem 16 triângulos, vocês ganham o poder de jogadas. Jogadores podem reposicionar todos os recursos da figura. Então, fica muito Meu fácil Deus. de conseguir completar, né? É isso. Então, próximo a jogar é o Henrique. Henrique, como é que você vai fazer? Puxa. Desculpa, só checando se o Matheus vai fazer mais alguma coisa. Eu queria colocar triângulo, mas eu acabei com todos. Eu posso mexer nos triângulos lá? Pode mexer, pode mexer. Tá, eu quero mexer aqui. Ó. Vamos ver se eu consigo, né?
Você tem habilidade para tal. Aqui, ó. Eu posso mexer uma peça só, né? Só uma. Tem uma Eu vou coisa, mexer essa aqui. não, a figura não precisa ficar exatamente igual assim, tá? Ela tem que ter o mesmo número de triângulos e E o o formato. mesmo formato. Não Ela precisa ser tem que estar exatamente igual. quadrada, né? Ela... Sim. Se ela for quadrada, já está valendo. Então, assim, Entendi. cara, eu miraria nesse quadrado aqui de 8 e depois tentaria esse aqui, ó, de 16, que ele também tem um quadrado, né? Ele parte de um quadrado. Ah, legal. Legal. Eu tô tentando desenhar na minha cabeça aqui, né? Tá. Eu acho que esse formato tá ok. Eu acho que eu mantenho, então. Então, beleza. Henrique, É. você, o que você vai fazer? Cara, hoje eu tô trabalhador, hein? Acho que eu vou processar mais uma atenção aqui para ver se... Vai processar ou vai produzir? Eu vou produzir. Deixa eu ver aqui, dá um... Opa, agora tem um vermelho, hein? Ó, tem Vermelho, vermelho, laranja e verde. e verde. O que eu preciso? 6 e 3. Pronto. É nóis. Já tem os recursos. Deixa eu ver qual que eu... Heróis. Eu vou tirar isso aqui, ó. Então, esse e esse. E aí, o que você vai fazer com a sua segunda ação? Eu vou pausar. Tá, pega mais um triângulo, então. Vou pegar... Eu vou reduzir um coração, porque você não processou tensão, tá? Tá. Pronto, foi para 4. Pegou o triângulo? Peguei o triângulo. Tá, beleza. Então, agora você vai completar o objetivo? Vou completar o objetivo agora. Então, Beleza. são quantos Então, essas triângulos? cartas aqui, as 3 foram para o bolo. Os triângulos vão ser 3 triângulos e 6 dinheiros. Vai sobrar 1. Quantos dinheiros? 6. Vai ficar com 3. Vou ficar com 3. E o objetivo, então, é otimizar o fluxo das informações. Garantir que as pessoas tenham acesso às informações permitidas quando necessário. O revés é transparência radical. Quais os efeitos que a transparência radical poderia ter na sua organização? Como é que é para você, Henrique? Bom, aqui na UNA a gente é bem transparente em várias coisas, só que tem um ponto que é bem sensível, né? Que é salários, né? Que ainda não é transparente e que eu tenho certeza que se abrir vai abrir uma caixa de Pandora aí, né? Então, a gente precisa trabalhar bastante nessa questão aí, né? Da nossa relação com o dinheiro, do valor que cada um traz para a urna e tal. Então, para mim, essa é a questão mais sensível que a gente tem hoje. E você, Luiz, como é para você? Eu acho que é bem nessa linha que o Henrique falou. Acho que é um ponto que a gente tem que trabalhar junto, conversar mais, ver que pontos quais as inseguranças que a gente tem em relação a isso, em relação a abrir, porque todos os outros pontos operacionais e pontos de transparência com o cliente, eu acho que a gente é exemplar, eu diria. Não tem nada a esconder do cliente. Isso é um orgulho para a gente, porque a gente trabalha em parceria com o cliente e isso faz a diferença, né? Legal. E, Rafaela, para você, como é que é essa coisa da transparência radical na UNA? Eu acho que a transparência, ela reforça um dos nossos valores, que é a confiança, né? E também ela acaba orientando um caminho, né? Porque, como o Henrique falou, a gente não tem a transparência de salários, e se for claro para toda a equipe o que eles precisam alcançar, desenvolver, para ter um aumento aí salarial, eu acho que também dá um norte, né? Então,
pode ser benéfico a gente rever essa decisão. Legal. E você, Matheus, como é que é para você na UNA isso? Eu acho que, realmente, quando fala em transparência radical, é importante a gente ser sincero, ser um valor mesmo, né? Porque, às vezes, a gente fala de transparência e, às vezes, não pratica a transparência, né? Então, até mesmo, né, quando um cliente nosso pergunta, né, o porquê que a gente está cobrando tal valor, a gente procura, né, ser transparente, né, quanto que a gente emprega de horas em cada consultoria, quanto do nosso tempo, né, a gente se dedica a cada tarefa. Então a gente procura ser transparente também na hora de precificar o nosso trabalho. Legal. Mas Então, essa relação, né, da transparência com a gente internamente, também com o cliente, né? sim, Até na precificação do nosso serviço, né? A gente interessante. procura ser transparente, né? Caso ele pergunte por que desse valor, a gente busca explicar, né, o porquê a gente chegou nesse valor de consultoria. Legal. O case aqui é da Semco, que é uma indústria brasileira, onde as informações de salário e lucro da empresa estão sempre disponíveis no site para todos os colaboradores. Essa transparência promove uma autorregulação dos salários e cria um ambiente de mais responsabilidade e confiança. Um Interessante. dia chegaremos lá em UNA. É isso aí. Muito bem, então conseguiram completar todos os objetivos. A colaboração aqui com as cartas de tio não rolou tanto, mas tudo bem, né? Então, conseguimos completar o jogo antes do tempo regular. Demos sorte das cores das cartas saírem na mão de cada jogador e todo mundo conseguir completar aí, né? Cada um praticamente conseguiu completar o objetivo, Foi. que às vezes Vamos fazer acontece. de conta que a gente completou esse objetivo aqui, por exemplo, um desses dessas cartas Teal e simular por exemplo, a reflexão, né? Como é que a gente implantaria isso na UNA, por exemplo? Então vamos fingir que a gente completou isso daqui. Porque quando a gente completa uma carta dessas, a gente vai ler a carta, né? Da mesma forma. Só que aí a diferença é que a gente vai ler e vai falar assim, como que a gente implementaria isso na UNA? Então, digamos que o Henrique conseguiu completar aqui. Aí eu falo, Henrique, espaço reflexivo. Em intervalos regulares, a equipe reflete como se tornar mais eficaz, então refine e ajusta seu comportamento. Como é que você faria alguma coisa na UNA para ter isso hoje na empresa? Desculpa, podemos ler de novo? Agora estou conseguindo. Intervalos regulares, a equipe reflete A sobre equipe como se tornar reflete como mais se tornar eficaz. mais eficaz, Ah, então refine e ajusta o seu comportamento. Como é que seria, Henrique, para você na UNA? Bom, na UNA a gente faz o nosso planejamento anual, né? E aí a gente também faz uma avaliação 360, né? Mas eu acho que que acaba funcionando como um espaço reflexivo. Mas eu acho que a gente poderia ter mais espaços, né? Usar de uma forma mais consciente, assim. Por exemplo, nas retrospectivas de entrega de projetos, né? Ter mais espaços para isso. E, Luiz, e para você, como é que seria isso na UNA? Você consegue enxergar uma situação que desse para implementar espaços reflexivos na UNA? Eu acho que, como o Henrique falou, a gente já faz, mas eu acho que a gente poderia fazer com uma frequência maior e usando não só de um feedback direto, mas usando de um framework como esse que a gente está trabalhando agora, né? Que trazem perguntas muito curiosas e relevantes para o nosso dia a dia. Então, a gente poderia, por exemplo, uma vez por mês, nos reunirmos e conversar sobre algum tema desses
uma carta dessa pode ser uma conversa de 1 hora, né? E a gente discutir como é que cada um vê isso, né? Legal. E você, Rafa, como é que você enxerga esses espaços reflexivos na UNA? Eu acho que é super necessário, né, para a gente sempre estar compartilhando, refrescando os nossos processos, as nossas trocas. É uma forma de aprender, de completar a nossa aprendizagem, né? Viver as experiências, trocar e pensar ações que podem corrigir possíveis pontos de dificuldade ou de melhoria que a gente identifique nessas reflexões. E só falta o Matheus, né, Matheus? Como é que você faria, então, espaço reflexivo na UNA? Eu acho que é isso, né? É tudo isso que o pessoal falou, mas eu também acho que às vezes, quando a gente fala de espaço reflexivo, é legal também a gente ouvir um pouco de fora, né? Pessoas de fora. Porque quando a gente está refletindo a partir do núcleo, né? A gente acaba, às vezes, com um olhar meio que já estabelecido, né? A gente pensa muito parecido e tal. Então, acho que para a reflexão ser mais, talvez, mais significativa, né? A gente chamar pessoas de fora também, né? Como que elas enxergam a urna, perguntar para o cliente, tá sempre ouvindo, né? O nosso cliente. E até pessoas outsider, né? Pessoas de fora da UNA, que têm uma visão totalmente diferente, ouvir o que elas pensam sobre o nosso business. Eu acho que é legal, acho que dá uma estremecida ali, mas é legal, né? A gente ter esses pontos divergentes aí. Eu acho que faz Muito parte do bom. processo criativo também. Muito bem. E aí o que acontece? Quando vocês completam, então, essa figura, né? Todo mundo ganha esse poder. Agora, quando vocês completarem uma atenção, vocês vão ganhar corações. Então, é um efeito que as cartas têm, né? Coletivo e global. Aí eu vou mostrar para vocês que também tem uma coisa extra que dá para a gente fazer, que a gente não fez aqui, mas só para a gente mostrar na gravação, que na carta de case também tem um revés, que é o objetivo TEAL, que deixa o jogo ainda mais difícil. Porque quando você tem o objetivo TEAL, é um objetivo a mais para a mesa, que só dá para você completar o jogo se você também completar esse objetivo TEAL. Nesse aqui, por exemplo, nenhum triângulo pode estar sendo usado na figura central, ou seja, tem que dar um jeito de tirar todos os triângulos da figura. Então, vai umas rodadas aí para cada um ir tirando o triângulo para pegar para si, né? Então, esse é um exemplo de carta de objetivo TIL. Aqui tem outro, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Todos os jogadores com o mesmo número de cartas. Todo mundo tem que ter o mesmo número de cartas. Então, também é desafiador. Ou seja, para poder completar esses objetivos TIL, normalmente precisa fazer essas figuras, porque o jogo fica mais difícil. Que é começar a intervir assim, do tipo, como é que faz para todo mundo ter o mesmo número de cartas? Vai ter que um dar carta para o outro, então vai ter que usar os recursos avançados dos poderes aqui, né? E aí o jogo fica mais difícil. Mas a gente nem sempre usa esse recurso, só quando o equipe já manja do jogo, já jogou uma vez, aí a gente coloca esse recurso a mais, né? Então é isso, gente. A gente concluiu aqui o jogo de hoje, né? E aí, como é que você quer fazer, Henrique? A gente para aqui, continua, faz uma reflexão rápida. Acho que uma reflexão rápida, né? Como que foi a experiência do jogo para vocês? Que insights surgiram? Então tá, como é que foi, Luiz, para você jogar? Então, foi no começo um pouco difícil de entender, né, as regras. Acho que porque eu estava me batendo com o mouse também, né? Mas rapidamente, da hora que engata, aí passa a ser você entende o jogo fácil até, né? Depois de um momento ali, depois de algumas 3 pessoas jogando, você já pegou o jeito, né? Aí Uhum. vai bem. E o interessante é
como ele vai trazendo de forma lúdica as perguntas que a gente quer fazer, né? Que às vezes numa reunião mais séria, assim, tal, um formato mais padrão, talvez fique difícil de responder, né? Mas quando ela vem de uma forma de brincadeira, isso ajuda a gente a relaxar e a ser mais expressivo, talvez, né? E para você, Rafa, como é que foi? Para mim, também, assim como o Luiz, acho que inicialmente, né, os ajustes ali para aprender a jogar demanda um tempinho mesmo. Mas eu achei muito interessante para ter esses insights, né? Ouvindo os outros, cada um podendo compartilhar como que enxerga, né, cada uma das cartas. Isso para mim, eu achei assim, o mais interessante. Os cases também, bem legal. Achei bem legal a ideia de ter cases e mostrar práticas, né, que de fato aconteceram em outras organizações. E achei bacana. Imagino que no presencial flua mais rápido, né, porque a gente está mais acostumado com cartas do que com o jogo virtual. Foi a primeira vez que eu joguei um jogo virtual assim. Então, mas eu gostei bastante do objetivo final, assim. Legal. E você, Matheus, como foi para você? Então, da experiência do usuário, né, eu também tive um pouco de dificuldade no começo, mas depois a coisa fluiu, né? Eu achei um jogo muito dinâmico, assim, eu acho que tem essa coisa de você querer ter as coisas certas para alcançar o objetivo, nessa parte eu achei bem divertida, assim, bem legal. E a parte que eu mais gostei do jogo foi a parte que a gente compartilhava mesmo, né, nossa visão, né, e a visão da nossa empresa. Eu achei isso muito legal, trouxeram insights para mim, e acredito que isso numa empresa real deve ser mais interessante ainda, né? Deve trazer, às vezes deve chegar, mexer em alguns pontos cruciais ali, né, para que se tenha uma reflexão. Então eu achei o jogo muito legal, achei muito divertido. Eu fiquei curioso, né, para montar as figurinhas ali, mas quem sabe numa próxima rodada. E você, Henrique, quer fazer considerações finais aí? Cara, eu gostei muito da partida hoje. Apesar de ter sido um roleplay, assim, né, da gente trabalhar com uma empresa fictícia, mas foi interessante a forma como a gente foi construindo ideias em cima da ideia do outro, né? E foi um exercício de trazer ideias, né, a partir de um cenário imaginário, mas que são ideias que, que, que são super factíveis, né, super implementáveis, e foi muito legal de ouvir todo mundo. Legal. Eu também queria contar que foi legal para mim também facilitar. O desafio também foi nesse começo da questão técnica, né, das pessoas se acostumarem. Apesar de que depois que você pega o jeito, se tiver um mouse, né, até dá para fazer, né? Mas tem Não, já é esse... impressionante o que ela faz, né? Desculpa o parênteses, mas já é impressionante o que ela faz, mas ainda assim tem suas dificuldades, né? É legal, porque você tem a sensação que você está jogando um joguinho de tabuleiro mesmo, né? Você pega a pecinha, arrasta e tal. É Uhum. gostoso. Mas legal, eu fiquei bem feliz. Acho que foi uma jogada rápida. A gente conseguiu servir o nosso propósito aqui no tempo. E agradeço muito aí também a participação de todos. Todos.